Há semanas, alguma coisa vem terminando. Você não sabe o quê. Tentou dar nome disso e as palavras não vieram. Não é luto, não é ansiedade. É algo mais quieto e mais definitivo do que isso. Isso não é aleatório. Em 20 de fevereiro, Saturno e Netuno se alinharam a 0 grau de Áries, o primeiro grau de todo o zodíaco. Esses dois planetas se encontram uma vez a cada 36 anos. A última foi em 1989. Desde esse alinhamento, as estruturas que davam forma aos seus dias se desfazem lentamente. 4 dias depois, Mercúrio ficou retrógrado em Peixes e manteve sua mente num ciclo do inacabado e do não resolvido. Ele ainda não voltou ao movimento direto. Amanhã à noite, 18 de março, às 21h23 IST, uma lua nova se forma a 28 graus de Peixes. Mercúrio e Marte estão ao lado dela. Mas não é isso que torna amanhã diferente. O ciclo de 36 anos que começou a se dissolver em fevereiro não apenas faz uma pausa numa lua nova. A 28 graus de Peixes, o último trecho do zodíaco, ele entra em escuridão total. Nos próximos minutos, você vai ver 3 coisas. Primeiro, o que de fato mudou em 20 de fevereiro e por que você sentiu isso antes de entender. Segundo, por que a janela de 36 horas antes da lua nova de amanhã não está vazia e o que seu corpo já está fazendo dentro dela. Terceiro, 3 ações ligadas exatamente às 21h23 de amanhã. Não para começar algo novo, mas para encerrar o que vem se dissolvendo há 36 anos. O que você sente tem nome. Hoje isso chega ao ponto. Existe uma pressão que não se anuncia. Ela se instala em algum lugar entre a garganta e o externo. Não aguda, não em pico, não do tipo que cresce ou se move. Apenas constante. Presente há tempo suficiente para você já ter deixado de notar como algo incomum. Você não está ansioso. A ansiedade tem direção. Ela aponta para algo específico e exige resolução. O que você vem carregando não tem direção. Não aponta para nada. Apenas está ali. Em algumas noites você acordou entre 2 e 4 da manhã. Não por causa de um sonho, já desperto, já dentro de um pensamento. Uma situação de meses atrás. Algo que você tinha certeza de que estava encerrado. Sua mente já está lá dentro antes mesmo de você emergir por completo. Você espera. Às vezes recua, às vezes não. E o quarto vai clareando lentamente ao redor disso. Há uma decisão que você adia há 3 semanas. Você sabe exatamente qual. Não um pequeno ajuste, daquelas que mudam seus dias. Você agirou de todos os lados e não se moveu. Isso não é procrastinação. Quando o córtex pré-frontal, a região responsável por nomear estados internos e encerrar narrativas em aberto, opera sob estresse baixo e sustentado, sua atividade cai de forma mensurável. Depois dos 45, esse efeito se intensifica. O cérebro sob carga crônica não processa sequências não resolvidas até a conclusão. Ele as repete. Faz com que circulem pelos circuitos de memória repetidamente, tentando uma resolução que não chega. O pensamento que volta às 3 da manhã, sem pedir licença, a decisão que não alcança um fim, esses são padrões neurobiológicos documentados. Não confusão, não falha de vontade. Você não consegue nomear o que sente porque o mecanismo de nomeação está operando abaixo da capacidade. Isso não é metáfora. Agora, a Lua tem menos de 3% de iluminação. Não como imagem poética, como medida astronômica. Essa fase tem um nome preciso, Lua balsâmica, definida como o período em que a Lua fica a menos de 45 graus de distância angular do Sol, fechando-se para a conjunção. O Enuma Anu Enlil, tábuas cuneiformes compiladas na Babilônia por volta de 1000 a.C., entre os registros astronômicos mais antigos que existem, catalogou essa fase separadamente. Eles a chamavam de um búbuli, o dia da ausência da Lua. Nem fim, nem começo. Um intervalo entre 2 estados. Amanhã à noite, às 21h23 IST, essa fase termina. Essa sensação não começou hoje. Há uma data específica em que ela chegou. Quando você tem essa data, o que vem carregando nas últimas semanas deixa de ser sem nome. A data 20 de fevereiro. Talvez você não tenha marcado. Quase ninguém marcou.
Mas algo na estrutura dos seus dias começou a se deslocar por volta desse momento. Não de forma dramática, não de uma rotina conhecida que de repente pareceu vazia, um papel que você sustentou durante anos e que já não servia do mito. Uma estrutura matinal em que você se apoiava sem pensar, até ela deixar de sustentar. Não é coincidência. É Saturno encontrando Netuno. Em 20 de fevereiro, a 0 grau e 45 minutos de Áries, Saturno e Netuno formaram uma conjunção exata, o mesmo grau do céu, pela primeira vez em 36 anos. Saturno rege aí na estrutura, o andaime da vida cotidiana, os papéis e rotinas que dão forma aos seus dias. Netuno rege a dissolução, o processo lento pelo qual coisas sólidas se tornam permeáveis. Quando os dois se encontram, a estrutura não entra em colapso. Ela se torna insta. Você ainda consegue atravessá-la, mas ela já não sustenta o mesmo peso que sustentava. A última vez que isso aconteceu foi em 1989, em Capricórnio. Naquele ano, o Muro de Berlim caiu. A União Soviética começou sua dissolução final. Fronteiras físicas se desfizeram. Sistemas que haviam organizado a vida de milhões de pessoas se tornaram, em questão de meses, históricos. A dissolução em 1989 foi externa. Aconteceu em arquitetura, em mapas, em instituições visíveis. Em 2026, essa conjunção acontece a 0 grau de Áries. A última vez que Saturno e Netuno se encontraram em Áries foi em 1702, 324 anos atrás. E esse grau específico tem uma designação, o ponto de Áries. O astrólogo Robert Hand o documentou como o grau em que eventos planetários intersectam de forma mais direta a experiência coletiva e vivida, não como abstração, mas como algo sentido no corpo da pessoa. Desta vez, a dissolução não está em fronteiras nem edifícios. Está nas estruturas dentro de... 4 dias depois, 24 de fevereiro, Mercúrio estacionou retrógrado a 22 graus e 33 minutos de Peixes. Mercúrio rege a forma como a mente sequencia e encerra. Peixes é a posição em que a capacidade de Mercúrio para o movimento claro fica mais comprometida. Os pensamentos entram em ciclo, as decisões perdem as bordas. O córtex pré-frontal já vinha operando abaixo da capacidade sob a pressão de Saturno-Netuno. Mercúrio acrescentou uma segunda camada, 3 semanas em que o mecanismo de avanço ficou travado. Há algo que você estava prestes a decidir antes de 20 de fevereiro, uma direção que estava perto de tomar. Desde então, isso vem girando, não desapareceu, gira. Isso não é falha de caráter, é uma configuração. Em menos de 14 horas, às 21 horas e 23 minutos IST, Mercúrio estará ao lado da Lua pela primeira vez desde que voltou para trás. Esse ciclo tem um ponto de fechamento, mas Saturno e Netuno são o pano de fundo. Mercúrio é o ciclo. Amanhã, uma terceira coisa acontece, e ela não apenas fecha este ciclo, ela fecha 360 do zodíaco. A maioria das pessoas conhece a lua nova como um começo, o início de um novo ciclo, um ponto de iniciação. Isso é correto. Toda lua nova dá início a um mês lunar. Mas esta é diferente. Não por causa do que começa, por causa de onde ela está. A lua nova de amanhã se forma a 28 graus e 26 minutos de Peixes. Peixes é o último signo do zodíaco, o 12º, o fim de uma rotação completa. A lua nova seguinte cai em Áries, o primeiro signo, outro elemento, outra natureza por completo. Amanhã não é simplesmente o início de um novo mês lunar. É o último reinício antes de o zodíaco completar todo o seu circuito. Isso não é metáfora, é geometria. Agora, enquanto você ouve isso, a Lua está se movendo em direção a esse ponto a aproximadamente meio grau por hora. A distância entre sua posição atual e 28 graus e 26 minutos de Peixes é mensurável e está diminuindo. O Enuma Anu Enlil, tábuas cuneiformes compiladas na Babilônia por volta de 1000, registrava presságios separados para os graus finais de cada signo zodiacal. Eles descreviam os graus 28 e 29 como o espaço em que a qualidade antiga já partiu e a nova ainda não chegou. Chamavam isso de limiar sem mestre.
não transição, intervalo. Mas o grau não é o que torna a manhã incomum. Às 21h23 IST, 3 corpos ocupam a mesma região do céu ao mesmo tempo: a Lua, Mercúrio retrógrado e Marte. Marte em Peixes está em debilidade clássica, a posição em que sua natureza essencial opera no ponto mais comprometido. Marte rege a vontade e o movimento para frente. Em Peixes, essa vontade perde tração, empurra sem encontrar chão. Você sentiu isso? Não incerteza sobre o que fazer, mas incapacidade de se mover a isso. Mercúrio, ainda retrógrado, carrega o ciclo de 3 semanas de tudo o que ficou sem resolver. A Lua reúne os dois no exato momento da escuridão. Isso não é simbólico. São 3 corpos, mesma coordenada. A última vez em que uma conjunção Saturno-Netuno esteve ativa e uma lua nova caiu em Peixes ao mesmo tempo, isso não aconteceu em 1989. Em 7 de março daquele ano, uma lua nova em Peixes de fato se formou. Mas Saturno e Netuno estavam em Capricórnio, no ponto de Áries. A configuração presente agora não tem equivalente dentro da memória viva. Quando a maioria das pessoas for dormir esta noite, a lua já estará desse limiar. A janela antes das 21h23 IS não está vazia. Seu corpo já está fazendo algo dentro dela, mesmo que você ainda não tenha dado nome. Entre agora e 21h23 de amanhã, há 36 horas. 4 signos sentem isso tocar uma área específica neste momento. E se o seu signo não estiver entre eles, ainda assim, existe um ponto preciso no seu mapa e isso se fecha. 4 signos sentem de forma mais direta, não porque foram escolhidos, por tria. Quando uma lua nova se forma a 28 graus de Peixes, ela ativa automaticamente a cruz mutável, os 4 signos que se colocam em relações exatas de 90 e 180 graus com esse ponto. Conjunção, oposição, quadratura, essas são relações angulares, não interpretação. Se o seu Sol, Lua ou Ascendente é um desses 4, a pressão que você carrega tem um endereço específico na sua vida. Peixes. A lua nova cai na sua primeira casa, a casa do corpo, da identidade, autodefinição. O que está se dissolvendo não é uma circunstância, é uma versão de você. O papel que dava forma aos seus dias, parceiro, profissional, pai ou mãe, vem mudando e a nova definição ainda não chegou. Saturno e Netuno pressionando da sua segunda casa acrescentam outra camada. Não apenas quem você é, mas sobre o que você se sustenta. A pergunta sob essa pressão não é o que fazer em seguida, é quem é que está fazendo. Virgem, a oposição. Esta lua nova cai diretamente do outro lado do seu mapa, na 7ª casa, a casa das parcerias de longo prazo, da pessoa ou do acordo que espelha você. Algo nessa estrutura vem perdendo direção desde fevereiro. Talvez você já saiba o que é. Talvez ainda não o tenha dito. O ponto de fechamento não está dentro de você. Está naquilo que está diante de você. Aquela conversa, aquela distância. Gêmeos, a quadratura. A pressão cai na sua 10ª casa. Carreira, papel público, como o mundo registra você. O que você vem fazendo profissionalmente talvez ainda funcione, mas já não parece seu. O espaço entre o seu papel externo e a sua direção interna vem aumentando. A quadratura não é colapso, é atrito. E o atrito que vem se acumulando há 3 semanas tem um ponto de liberação às 21h23 de amanhã. Sagitário. A segunda quadratura. Isso cai na sua 4ª casa, o fundamento. Casa, estrutura familiar, o lugar que você esperava que sustentasse. Pais envelhecendo, filhos adultos, o formato do lar mudando de modo que iniciou. A pressão vem de baixo, exatamente de onde você esperava apoio. O chão está mudando e essa mudança não pediu sua permissão. Para todos os outros signos, encontre em que casa do seu mapa natal estão os 28 graus de Peixes. É nessa casa que a lua nova cai. É ali que o ciclo de 3 semanas se fecha. E é ali que a janela de 36 horas está aberta agora, enquanto você ouve isto. Agora, a lua já atravessa os últimos graus de Peixes. Ela alcança 28 graus,
e 26 minutos às 21 horas e 23 minutos IST amanhã. Esse é o ponto de fechamento de tudo o que foi descrito aqui. Saber onde a pressão cai não é o mesmo que fazer algo com isso. Há 3 passos ligados a essa janela, não para abrir algo novo, mas para fechar o que já está se fechando, conscientemente, antes que simplesmente pareça por conta própria. Você já está dentro da janela. Ela se abriu em fevereiro, quando Saturno e Netuno se alinharam e as estruturas começaram a se dissolver. Desde então, vem se estreitando. Agora, não amanhã, não mais tarde hoje, a Lua está cruzando os graus finais antes de desaparecer. Menos de 3% do seu disco está visível. Isso não é um limiar poético. É um mínimo mensurável num ciclo que vem correndo há mais tempo que qualquer registro vivo. Seu corpo sabe disso sem que ninguém diga. A fase de lua balsâmica, essa geometria da Lua a menos de 45 graus do Sol, afeta a biologia circadiana por um mecanismo que ainda tem a ver com crença. O luar, no mundo pré-digital, era um regulador primário de posição noturna à luz. Na iluminação mínima, a produção de melatonina é influenciada pela mudança da luz ambiente. O corpo registra essa redução. O sono fica mais leve. O limiar entre vigília e sonho afina. Se você vem acordando entre 2 e 4 da manhã, com o pensamento já em movimento, é parte do motivo. Depois dos 50, os níveis de cortisol caem significativamente nas horas após a meia-noite, removendo o amortecedor que impede a rede de modo padrão do cérebro de circular não resolvido. O córtex pré-frontal, já operando abaixo da capacidade, perde sua habilidade de suprimir a repetição. O hipocampo retorna às sequências inacabadas com intensidade maior exatamente quando a estimulação externa é menor. A lua balsâmica é silêncio astronômico. O cérebro responde a isso. As tábuas do Enuma Anu Enlil, série 70, compiladas ao longo de vários séculos na Babilônia, registravam a fase Umbubuli num tempo de ação ou decisão. Os astrônomos babilônicos observavam que decisões tomadas nessa janela eram frequentemente consideradas depois da lua nova. Não revertidas, reconsideradas, retomadas. A instrução deles não era mística, era observacional. Durante essa fase, anote o que está em aberto. Não force o fechamento. Deixe que o fechamento se torne visível. Marte em Peixes, sua debilidade clássica, opera pela mesma lógica. O Marte eficaz em Peixes não é o Marte que empurra, é o Marte que para. A vontade que funciona aqui não é força, o ato de largar alguma coisa. A janela que se abriu quando Saturno e Netuno se alinharam em fevereiro se fecha amanhã às 21 horas e 23 minutos IST. Não em sentido figurado. A Lua estará exatamente a 28 graus e 26 minutos de Peixes. Essa é uma coordenada precisa e mensurável. Você está agora nas últimas horas dessa janela. Há 3 ações, cada uma ligada a um momento específico entre agora e 21 horas e 23 minutos. Não para iniciar nada, para fechar o que já está se fechando, com intenção, em vez de simplesmente deixar desaparecer. 3 passos, cada ligado a um momento específico. Nenhum exige preparação, equipamento ou crença. Eles exigem um pedaço de papel, uma caneta e disposição para fazer uma simples num horário preciso. O primeiro passo acontece antes das 21 horas e 23 minutos IST amanhã. A qualquer momento antes disso, inclusive agora. Pegue um pedaço de papel e uma caneta. Não teclado. Papel e caneta, porque o ato de escrever à mão ativa o córtex motor de um modo que digitar não ativa. E essa ativação aprofunda a forma como o cérebro codifica o que é escrito. A pesquisa de James Pennebaker, na Universidade do Texas, documentada em múltiplos ensaios clínicos, estabeleceu que a escrita expressiva sobre experiências não resolvidas reduz de forma mensurável o pensamento intrusivo e acelera o fechamento de narrativas em aberto. Escreva, não uma lista, tópicos, prosa contínua. O que está terminando. Não o que você quer, não o que vem depois, apenas o que já está indo embora. Talvez você não consiga nomear isso com precisão. Escreva em volta. Escreva como isso parece pela manhã. Escreva que papel já não serve mais.
Escreva o que você vem rodeando há 3 semanas. Uma página, no mínimo. Não releia enquanto escreve. Não edite. Saturno e Netuno vêm dissolver estruturas desde 20 de fevereiro. Dissolução sem registro deixa apenas a sensação de perda. A escrita transforma isso numa narrativa fechada. O cérebro deixa de circular o que foi formalmente testemunhado. O segundo passo acontece exatamente às 21h23 IST, em 18 de março. Coloque um lembrete antes de qualquer outra coisa. Às 21h23, deixe o que estiver segurando. Sem celular, sem música, sem conversa, sente-se ou fique de pé. Não importa. Mantenha os olhos abertos ou fechados. Não importa. Não faça nada por 3 minutos. Nesse momento, a Lua, Mercúrio e Marte ocupam a mesma coordenada, 28 graus e 26 minutos de Peixes. 3 corpos planetários num ponto. Dura apenas alguns minutos. 3 minutos de quietude não são meditação. São sincronização física com um evento astronômico preciso, o momento em que tudo o que vinha se movendo por este ciclo chega ao mesmo local ao mesmo tempo. Seu sistema nervoso já está dentro dessa geometria. A pausa permite registrar a transição em vez de atravessá-la sem notar. O terceiro passo acontece imediatamente antes de abrir o celular. Antes de falar com alguém, escreva uma frase sobre o que está terminando, sem nomes, sem detalhes, sem explicação. Uma frase com verbo. Algo como: a versão de mim que precisava que isso desse certo se foi. Mas com as suas palavras sobre a sua coisa. No máximo 2 linhas. Isso se chama rotulação afetiva, uma técnica documentada pelo neurocientista Matthew Lieberman, da UCLA, em 2007. Uma única frase nomeando um estado emocional reduz de forma mensurável a ativação da amígdala e devolve função regular ao córtex pré-frontal. Os detalhes atrapalham, puxam o cérebro de volta para a análise. Uma frase basta. Dela, a narrativa está fechada. O cérebro registra isso como concluído. O que vem depois não é alívio, nem clareza. O ciclo escureceu. Você cruzou o limiar. Não há mais nada para interpretar esta noite. O que resta não é clareza, é quietude, do tipo que chega quando algo para, não quando algo começa. Daqui a 2 dias, em 20 de março, Mercúrio volta ao movimento direto. No mesmo dia, o Sol entra em Áries. Os 2 acontecem com poucas horas de diferença. O que você não conseguiu ver por 3 semanas começa a emergir. Isso já está em movimento. Inscreva-se e fique por perto. O que vem a seguir nesta sequência não se separa desta noite.